Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Dando sequência aos últimos vídeos, nós falaremos hoje sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. Se esse é um assunto que te interessa, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Assim como a ADC, a ADI, a ADO também integra o controle concentrado de constitucionalidade. Ela tem previsão no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal e é regulamentada pela Lei 9868 de 99. Cabe mencionar que a ADO foi regulamentada pela Lei 12.063 de 2009. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como o próprio nome diz, visa a declaração da inconstitucionalidade de uma norma por conta da omissão estatal. Veja só, nós sabemos que a Constituição pode ser violada por um facer do Estado, por uma ação, uma vez que uma lei pode estar frontalmente contrária aos ditames da Constituição Federal. Todavia, quando o Estado deixa de regulamentar uma norma, ou seja, estamos aqui diante de um não facere, uma inércia estatal, há também uma inconstitucionalidade. Nesse sentido, o objeto da ADO é exatamente regulamentar as normas de eficácia limitadas contidas na Constituição e que não foram ainda regulamentadas pelo poder estatal. Cabe mencionar que essa omissão pode ser total, ou seja, não há resquício de regulamentação acerca da norma, ou ela pode ser parcial, quando houve uma regulamentação. Todavia, ela foi insuficiente, defeituosa. Eu coloco uma observação aqui que, embora parecidas, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção não são ações fungíveis, ou seja, não dá para substituir uma pela outra após a sua propositura. Isso porque, enquanto a ADO tem por objetivo principal a regulamentação de uma norma, o mandado de injunção tem esse mesmo propósito, mas de maneira secundária, porque no mandado de injunção há um pedido principal em que se tutela um direito. E aqui há partes, há um direito subjetivo de uma parte. E, portanto, ela integra o controle difuso, que nós veremos posteriormente. Ao passo que a ADO é uma ação objetiva, ou seja, não há um interesse de partes aqui envolvidas. Se objetiva, na verdade, a tutela da ordem constitucional. Aqui, nós estamos falando de um controle concentrado. Passada essa parte, quando nós nos referimos a legitimados ativos para a ADO, o rol é o mesmo constante para a ADC e para a ADI. É um rol taxativo, exclusivo. Apenas Presidente da República, Procurador-Geral da República, governadores de Estado, governador do Distrito Federal, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa das Assembleias Legislativas dos Estados, a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, assim como o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional, a entidade de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais é que integram esse rol taxativo. Cabe mencionar que as regras para capacidade postulatória, legitimados universais e especiais também se aplicam aqui, mas para saber os detalhes eu te remeto ao outro vídeo em que nós falamos sobre isso aprofundadamente. Uma observação aqui é que alguns dos legitimados ativos serão os responsáveis pela regulamentação da norma. Quando isso acontecer, essas partes não poderão interpor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Não faz sentido, já que se essas pessoas regulamentassem o ato ou a lei, o problema se resolveria. Por exemplo, se há uma norma de eficácia limitada na Constituição que deve ser regulamentada pelo Poder Legislativo e, por exemplo, ele não faz, o Senado Federal ou a Câmara dos Deputados não vai poder interpor uma ADO. Aqui, então, eles precisarão regulamentar a norma. Do lado oposto da ação, a legitimidade passiva compete ao órgão ou à entidade que deve regulamentar aquele ato. Nós podemos estar diante do poder estatal ou até mesmo
de um ato administrativo. E qual o procedimento para ADO? Aqui a petição inicial deve indicar a omissão constitucional, seja ela total ou parcial, bem como o pedido e suas especificações. Se a petição inicial for inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, ela será liminarmente indeferida e dessa decisão caberá agravo. Todavia, se o relator receber essa petição inicial, ele poderá solicitar as informações dos órgãos ou entidades que editaram o ato ou a lei que está sendo questionada aqui na ADI. Se a omissão for parcial, poderá ser solicitada a participação do AGU no prazo de 15 dias. O PGR aqui também terá 15 dias para manifestação e caberá a participação do amicus curiae, caso o relator entenda necessário. A decisão aqui será proferida pela maioria absoluta dos ministros, isso é, 6 ministros, desde que presentes à sessão de julgamento pelo menos 8 ministros do STF. Acerca da medida cautelar, antigamente não havia essa previsão, o que foi expressamente mencionado na Lei 9868 pela Lei 12.063. Sendo assim, atualmente poderá haver a concessão da medida cautelar desde que presentes os requisitos de excepcional urgência e relevância da matéria. A cautelar poderá ser concedida pela maioria absoluta dos ministros desde que presentes à sessão de julgamento pelo menos 8 ministros. Isso após a audiência das autoridades ou entidades que deveriam regulamentar o ato no prazo de 5 dias. Aqui, o PGR será ouvido também em 3 dias. A liminar aqui concedida terá por objetivo a suspensão, no caso de omissão parcial, da lei ou do ato normativo até que haja uma regulamentação. Além disso, o STF poderá suspender os processos judiciais ou os atos administrativos e ainda tomar outras medidas que ele mesmo julgue necessário. Quais são os efeitos da decisão definitiva na ADO? O STF vai solicitar, vai cientificar o poder competente para que ele regulamente a lei. Quando nós estivermos falando de ato administrativo, o STF vai fixar o prazo de 30 dias ou um outro prazo que ele entenda razoável, a fim de que o órgão possa regulamentar então esse ato. Que fique claro que o STF não pode fixar prazo para o Poder Legislativo ou para o Poder Executivo, por exemplo, regulamentar uma lei. Se isso acontecesse, haveria aqui a violação do princípio da separação dos poderes. Agora, quando nós estivermos falando de ato administrativo, aí, conforme determina a própria lei, o STF poderá fixar o prazo de 30 dias ou outro prazo que ele entender razoável. Veja que, embora na ADO número 25 o STF tenha fixado o prazo de 12 meses para que o Poder Legislativo regulamentasse o ato, sob pena de esse ato ser regulamentado então pelo TCU, o fato é que essa ação foi arquivada por homologação de acordo. Dessa forma, não há que se falar em fixação de prazo do STF para que o Poder Legislativo regulamente um ato, uma vez que, na prática, isso ainda não aconteceu. Bem, pessoal, sobre a ADO era isso. Eu espero que esse resumo tenha sido útil para você e, se foi, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos.